vamos abrir em Gênesis 23 hoje, tá? Gênesis capítulo 23, palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo 23. Já? Amém. Vamos então fazer a leitura, tá? Diz a palavra de Deus. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me. Intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, responderam a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me. Peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós estamos aqui, Senhor, orando em nome de Jesus e suplicando que o Senhor fale conosco. Que o Senhor manifeste, Pai, a Tua santa, bendita palavra a nós nessa noite, Senhor. Fale ao nosso coração. Nós suplicamos em nome de Jesus Cristo e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos. Amém. E amém, Senhor. Amém? Bem, nós chegamos hoje a este capítulo 23. E esse é um capítulo também, como eu sempre digo que o capítulo é importante, mas esse tem a sua importância devido ao fato de agora está se encerrando a fase dessa geração. Abraão e Abraão e Sara, a geração deste casal, e iniciando uma nova geração agora. E tudo dentro do plano de Deus, né? Então,
Abraão e Sara estão passando, como nós temos estudado, aquela promessa de Gênesis 3,15, que o Senhor Deus prometeu um descendente que iria libertar a humanidade, pisar na cabeça da serpente, se refere a essa redenção do homem, do povo eleito de Deus, né, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viria através de uma mulher. E Deus chamou Abraão, como nós vimos lá no capítulo 12, começando a implementar esse seu plano de redenção. E foi trabalhando com esse homem, foi trabalhando, dando-lhe promessas, dando-lhe fé, fortalecendo a sua fé, dando-lhe graça, até então que o provou, pedindo seu filho Isaque em sacrifício, e Abraão se mostrou absolutamente firme na sua fé, oferecendo a Deus o seu filho, né? Se dispondo a oferecer, não chegando à conclusão do fato, porque Deus não permitiu, Deus, na verdade aquilo era uma prova, né? E mostrando então que confiava em Deus realmente. Aí nós observamos que, como eu estudei um pouco com vocês semana passada, nos últimos versículos do capítulo 22, que a palavra de Deus já começa a falar da próxima geração. E já menciona quem? Já menciona o irmão, né, de Abraão, que ainda é da geração de Abraão, naturalmente, mas já dos filhos dele, dos descendentes dele, e entre os descendentes do irmão de Abraão está essa moça chamada Rebeca, que será quem? Será a esposa do filho de Abraão, Isaque, dando continuidade ao plano de Deus de formar um povo e através desse povo trazer o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então o que nós observamos é que Deus prossegue, e esses capítulos, eles são capítulos exatamente de transição. Esse capítulo 23, capítulo 24, o capítulo 25, que 23, como nós vamos ver hoje, fala da morte de Sara, o 24 fala do envio de Abraão, enviando o seu servo exatamente para tomar uma esposa para Isaque, entre as mulheres do seu povo, não é? Da sua família. E no capítulo 25 nós temos então a morte do próprio Abraão, e aí então é uma fase de transição de uma geração para outra. Mas tudo isso nós vemos o que? A mão de Deus agindo através dessas pessoas. Essas pessoas nasceram, Deus se revelou a elas, essas pessoas então foram usadas por Deus, foram profetas de Deus, homens de Deus, mulheres que tiveram um papel importante no projeto de Deus. E depois, como todo mundo morre, chegaram finalmente à fase também da sua morte, né? Do seu falecimento, da sua partida nesse mundo, para esperar então, como nós cremos, a ressurreição do corpo, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Essas pessoas morreram e estão esperando a ressurreição então do corpo. E chega então a morte de Sara, né? Chega a morte de Sara. E esse texto então da morte de Sara tem a ver com tudo isso que eu estou falando, quer dizer, a concretização final do plano de Deus na vida desta mulher, mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra que esse plano vai continuar até a vinda do Redentor, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então este capítulo tem importância para nós nesse sentido, no sentido de realmente mostrar que Sara cumpriu o seu papel dentro do plano de redenção, mas tem um papel também de mostrar como é o fim de uma pessoa crente, né? Como é o fim de alguém que acredita em Deus, que foi salva pelo Redentor, porque inclusive Sara, como todos os que vão ser salvos, que foram salvos, que estão sendo salvos ou que serão salvos, somente serão salvos através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. E o fim dessas pessoas é o fim daqueles que têm fé, daqueles que têm fé. Então o texto aqui está falando da morte de uma pessoa de fé. A morte vai acontecer com todas as pessoas, né? Absolutamente todas as pessoas. Eu vou morrer, vocês vão morrer, todos nós vamos morrer. Isso é uma coisa absolutamente que irá acontecer conosco, a não ser que Cristo volte, né? Como nós cremos, para buscar a sua igreja. E os vivos, os que estiverem vivos, estarão com Ele para sempre. Mas a morte é uma realidade, uma dura realidade. Hoje mesmo nós ficamos sabendo, né, que o amigo da Carol perdeu a mãezinha dele, né? E a morte, quando uma pessoa morre, a gente lembra disso, ou seja, que esse é o final de todos, que todos vão morrer. E o sofrimento, ele é uma coisa absolutamente o quê? Que existe, que vai acontecer conosco. Todas as pessoas vão sofrer e todas as pessoas vão
vão morrer, vão partir desse mundo, né? E o fato, meus irmãos, é que a questão não é nem se eu vou sofrer ou não. Eu tentar evitar de todas as formas de sofrimento ou tentar evitar a morte. Nós devemos lutar pela vida nossa, pela vida das pessoas que nós amamos, naturalmente, né? Cuidar de nossa saúde e assim por diante. Mas essa luta um dia se mostrará completamente impossível de continuar. Nós vamos perder a batalha para a morte. Então a morte vai chegar a todas as pessoas. Mas a morte é o inimigo vencido por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus também morreu, mas ele o quê? Ressuscitou, não é? Então a questão não é que nós vamos evitar o sofrimento ou nós vamos evitar a morte. Nós vamos morrer, nós vamos sofrer, mas é como nós vivemos, como nós experimentaremos a morte, como nós vamos morrer, se é na fé ou não. Sara morreu na fé, a pergunta é, nós morreremos na fé? Né? Essa é a pergunta que nós todos temos que fazer, se nós morreremos na fé. E a questão também é como nós vamos encarar o sofrimento, se com fé ou sem fé. Morreremos na fé e na esperança ou sem esperança e sem fé? Sofreremos com fé e esperança ou sofreremos absolutamente sem fé? Há um texto lá em Eclesiastes, não é? Que ele diz assim, está em Eclesiastes: vamos ler, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Vamos abrindo aí em capítulo 11. Eclesiastes, por exemplo, aqui no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou, também este é vaidade e grande mal. Eclesiastes sempre nos fala da realidade do fim. E ele diz que é melhor estar na casa do luto. É melhor estar na casa do luto do que estar na casa onde tem, por exemplo, um aniversário, onde tem uma festa, onde tem um nascimento, né? Por quê? Porque quando nós sabemos que alguém morreu, ou nós estamos na casa do luto, nós percebemos a realidade de que nós também vamos morrer, que a vida é breve e que um dia nós temos que prestar contas com Deus, né? E de que isso tudo vai passar. Então, ali, no momento que a gente sabe que alguém morreu, quando nós estamos diante de alguém com luto por seu parente, ou diante de um local ali onde está sendo, onde está um corpo esperando o enterro, ou no momento do enterro, nós sabemos que isso também vai acontecer conosco, né? Então, isso é importante nós lembrarmos dessa realidade, que os homens muitas vezes querem esquecer disso. E Hebreus capítulo 11, vou pedir para vocês abrirem aí, Hebreus capítulo 11, versículo 13, Hebreus capítulo 11, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, está falando, vocês sabem muito bem, da galeria das pessoas da fé, daqueles homens que tiveram fé, que muitas vezes sacrificaram a sua vida por confiar em Deus. Olha o que o texto diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos estes morreram na fé.
Todos nós vamos morrer, mas a questão é, nós vamos morrer na fé, nós vamos morrer confiando nas promessas. E Sara morreu na fé. Sara recebeu a promessa de um filho, juntamente com Abraão. Sara foi a antecessora daquele Redentor que viria um dia para salvar a humanidade. Sara morreu na fé. Então a nossa questão não é se nós vamos sofrer ou não, ou se nós vamos morrer ou não. Nós vamos morrer. Mas se nós vamos morrer na fé. Como essas pessoas morreram na fé. Então a Bíblia não vai mostrar claramente que todas as pessoas sofrem, que todos os homens sofrem, que todos os homens morrem, inclusive os homens que são crentes, mas a morte, ela é encarada por essas pessoas na fé, com a fé. Elas morrem na fé. Elas morrem na esperança. Elas morrem confiando na promessa, como Hebreus diz aqui. Não é? Elas morrem assim, dessa maneira. E essa é a maneira correta de morrer. E a maneira correta de sofrer. Porque nós vamos com certeza sofrer e nós vamos com certeza morrer. Mas que nós morramos na fé. Então existem essas duas opções, vamos dizer assim. Não, nenhuma mais. Né? Ou nós morremos na fé, ou nós morremos sem fé. Bem-aventurado é aquele que morre na fé. Terrivelmente maldito é aquele que morre sem fé. Essa é a grande questão que a palavra de Deus nos apresenta. Vamos então olhar para esse texto, tendo essas questões todas que eu falei na nossa mente. A primeira parte do texto, nós vamos dividi-lo assim. A primeira parte do texto mostra o lamento e o choro de Abraão por causa de sua mulher, Sara, pelo falecimento da sua mulher. A segunda parte do texto mostra a negociação que ele fez com aqueles homens do local, como diz o texto, os filhos de Et, os heteus, para adquirir uma sepultura, um local para o sepultamento da sua esposa, onde ele também foi sepultado. Né? E em último lugar, o sepultamento, propriamente dito, de Sara. Em cada um desses episódios nós temos lições reais e verdadeiras com relação a todo o plano de redenção de Cristo, né? Como a questão da morte, como era encarada por essas pessoas e como deve ser encarada por nós, crentes em Cristo Jesus, por todos os crentes, por todos aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Vamos olhar então para os primeiros versículos, versículo 1 ao versículo 3. Diz o texto assim: tendo Sara vivido estou lendo agora Gênesis, né, 23, Gênesis 23, a partir dos primeiro versículo ao versículo 3. Gênesis, tá? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Então observe que quem era Abraão? Abraão era um homem de fé, era o homem da aliança. Aquele que estava em aliança com Deus, amigo de Deus, fazia parte, né, recebeu essa aliança especial de Deus, Deus fez com ele. Através dele viria o Redentor, através dele veio o filho da promessa, que é Isaac. E quem era Sara? Sara é aquela mulher importantíssima, sua esposa, aquela mulher importante, através da qual Deus iria trazer esse filho da promessa. E ela era tão importante que Deus, inclusive, aqui na sua palavra, coloca a idade dela 127 anos. Ela é uma mulher importante na Bíblia, na Escritura. Mas apesar dessas pessoas serem serem servas de Deus, terem fé em Deus, temerem a Deus, mas elas sofreram. Sara morreu e Abraão lamentou e chorou. Então o sofrimento não é que não vamos ter, como eu acabei de dizer. Todos vão sofrer, mas a questão é como vamos sofrer. Como é que o crente sofre? O crente sofre diferente do incrédulo. O crente sofre dessa maneira. Ele lamenta, ele chora, e esse lamento e choro vem exatamente da perda, né? Da falta que aquele que morreu faz para nós, né? Pelo fato da pessoa ter morrido, nós não vamos ver a pessoa mais, a pessoa partiu deste mundo, dessa existência, nós não a veremos mais. Isso naturalmente traz o lamentar, o chorar pela morte da pessoa, pelo fim da vida da pessoa, que nós gostaríamos
estivesse conosco, mas esse choro, esse lamento, não é um choro e um lamento sem esperança. Porque o que nós observamos aqui? Abraão lamentou, Abraão chorou, mas logo ele, diz o texto, versículo 3, levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e foi então o quê? Foi providenciar o sepultamento. Aí talvez vocês digam assim, mas todo mundo faz isso. Quando tem o seu morto, todos também vão providenciar o sepultamento. Isso é normal. Porém aqui, existe algo de especial na história de Abraão. Porque quando nós observamos, ele foi providenciar o sepultamento na terra da promessa. Isso é muito importante, muito significativo para nós entendermos a questão da fé de Abraão. Ele fez questão de comprar um terreno para sepultar a sua morta na terra da promessa. Ele não voltou para Ur dos Caldeus, como nós sabemos que de lá o Senhor o chamou, né? No capítulo 12 de Gênesis, diz o que é a palavra de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, versículo 4, partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E lá no final do versículo, capítulo 11, verso 28, diz: morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, a de Abraão chamava Sarai, de Naor Milca. Então, Abraão não voltou para Ur. Ele não voltou junto com a sua esposa para enterrar a sua esposa lá. Mas ele fez questão de enterrar na terra prometida, em Canaã, onde ele já estava. Não é? E por que ele fez isso? Nós compreendemos esses atos desses patriarcas, por exemplo, lembrando da promessa. Deus prometeu a terra para ele. Por exemplo, no capítulo 22 mesmo, nós lemos o quê? No próprio capítulo 12, que eu li há pouquinho, o Senhor vai dizer que vai dar terra para ele. No capítulo 22, quando Deus o provou, o Senhor disse, no versículo 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, que não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, o Senhor reafirma a promessa aqui. E no capítulo anteriores, o Senhor tinha prometido, então, entre outras coisas, a terra. Como, só para reforçar aqui. No capítulo 12, no versículo 7, diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. A terra era deles. A terra que o Senhor Deus tinha prometido para eles era a promessa do Senhor. E, meus irmãos, o fato é que Abraão faz questão de enterrar Sara naquela terra. Por quê? Porque era como testemunho. Essa é a terra da promessa, é a terra onde nós vamos ficar. E onde ele também depois foi enterrado. Quando, lá no Egito, quando José estava morrendo, José diz no capítulo 50, no finalzinho do livro de Gênesis, ele diz assim, no versículo 24: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transpor meus ossos daqui. Ou seja, eu morro, porém Deus fará vocês voltarem à terra que jurou dar a Abraão. E eu quero que vocês, naturalmente, me enterrem lá. Os meus ossos sejam depositados lá. Então o que era isso? É como testemunho de que a terra da promessa, eles criam. Mesmo na morte, eles criam na promessa. A morte não destruía a fé deles na promessa de Deus. Amém? Você está entendendo? Hebreus, ele vai nos dizer assim, lá no capítulo 11 ainda. Eu estou lendo aqui, não precisa vocês abrirem não, deixa só eu ler. No capítulo 11, vai dizer assim:
Pela fé, versículo 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Então tudo isso significa, esse enterro de Sara naquela terra não era, porque ele estava simplesmente ali, mas tem a ver com a promessa de Deus. Você está entendendo? Tem a ver com a promessa de Deus. O que significa que existe quando um crente sofre, ou quando um crente perde um ente querido, quando um parente dele morre, ou quando o crente mesmo está morrendo, ele, vamos dizer assim, existe o lamento pela perda do seu ente querido, existe a tristeza pela perda, mas existe a fé, existe a esperança, porque existe a confiança da promessa de Deus, da promessa da palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante para nós. Então, o que a Bíblia nos ensina? A fé na promessa de Deus, vamos dizer assim, é a fé na rocha. Aquele que se firma na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, né, no Novo Testamento. Nós estamos estudando domingo. É que o homem prudente constrói a sua vida sobre o quê? Sobre a rocha. E o homem sensato constrói a sua vida sobre a areia. Quando vier as tempestades da vida e quando vier o grande juízo, aquele que constrói a sua vida sobre a rocha vai ficar firme. Então veja que nem a morte fez Abraão esquecer a promessa. A morte não tem a palavra final. A palavra final é de Deus. Deus vai vencer a morte. A promessa está em Cristo Jesus, o Redentor, que morreu, que ressuscitou e que diz: todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Então observe que nós devemos entender isso. E entender e compreender. E perguntar para nós mesmos: somos esse tipo de crente? Somos crentes em Cristo? Se somos crentes, estamos firmes na rocha. Se não somos crentes, não temos nada. O que o ateu tem? Ou o que o falso crente tem? Ou o que o pagão, ou aquele que crê nos deuses falsos tem? Se nada disso é rocha verdadeira, nada disso tem segurança, firmeza verdadeira para ele. Então que nós possamos aplicar essas verdades ao nosso coração. O próximo assunto, então, como eu procurei explicar para vocês, ele se levanta e ele vai procurar agora comprar terra para enterrar a sua querida Sara, o corpo da sua Sara. Então ele procura agora os moradores daquela terra, os filhos de Et, os heteus, e trata com eles. E aqui nós vemos 3 coisas em Abraão que eu queria destacar nesse texto, nessa negociação que ele faz com estas pessoas: a humildade, a honra e a honestidade que ele trata. É impressionante quando a gente lê isso aqui, a gente vê a humildade de Abraão, a gente vê como ele foi um homem honrado em toda a negociação e como ele foi honesto, né? E a honra e a honestidade estão juntas aí, né? Mas primeiro é a humildade. Ele diz no versículo 4, vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, capítulo 23 de Gênesis. Capítulo 23. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morte e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Respondeu-lhe os filhos de Et a Abraão, dizendo. Então, ele se coloca na posição de estrangeiro. Sou estrangeiro, morador entre vós. E como estrangeiro, né, morador entre vós, ele diz: dai-me a posse da sepultura convosco. Ele era uma pessoa de outro lugar. E ele não tinha tantos direitos como o próprio lugar, né? Ele era um estrangeiro. Então ele reconhece isso. Ele reconhece as suas limitações. Ele reconhece que ele não tem todos os direitos como alguém da terra. E olhe que aquela terra, qual é a terra? Qual é a terra? Terra da promessa. Então, na verdade, ele tinha mais direito que todos, né? Porque Deus tinha dado a terra para ele. E aquilo já estava se concretizando ali e iria se concretizar muito mais no futuro. Mas, na providência divina, aquilo ainda não era, vamos dizer assim, uma realidade material ainda naquele momento, né? E ele se submete
aquilo que Deus estava dando para ele naquele momento, respeita a autoridade daqueles homens, a autoridade dos moradores da terra, e humildemente negocia com ele, se pondo mesmo como um estrangeiro. Então nós vemos a humildade dele aqui. E a honra, não é? A honra e a honestidade em tudo isso que ele faz. Ele diz, vamos continuar lendo aí. Aí responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Quer dizer, veja sempre a humildade dele, né? E lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta. Ouça, veja a humildade dele sempre. Ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepulta ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Então veja a humildade de Abraão, veja a honra dele, né? Efron colocou ali, não, pode sepultar, como ele diz aqui, é teu, né? Ouve-me, dou-te o campo, a caverna e tudo mais, mas ele não aceita aquilo, ele quer tudo certo, tudo correto. Não por soberba, mas por honestidade mesmo. Então nós vemos aqui a honra, a honestidade de Abraão, a humildade, né? E muitas pessoas têm comentado que esse preço colocado por Efron, 400 ciclos de prata, é um preço exorbitante, absurdo, né? E pode ser que sim, pode ser que Efron tenha se colocado ali como esperto, aproveitando da necessidade, da dor de Abraão, da necessidade que ele tinha de enterrar sua mulher naquele momento, né? Mas esse livro aqui, Comentário ao Gênesis, de Derek Kidner, ele tem uma parte aqui que eu achei interessante para a nossa reflexão sobre esse assunto, se realmente Efron foi desonesto. Ele diz assim, ele faz algumas comparações. Bom, Efron pediu 400 ciclos de prata, que era muito dinheiro realmente, né? Mas Jeremias, ele coloca aqui, uma notinha aqui na página 135, comentando sobre esse assunto, esse autor coloca assim: Jeremias pagou apenas 17 ciclos de prata por um campo. Isso está lá em Jeremias 32:9. Davi pagou 50 por uma eira de bois. Está lá em 2 Samuel 24:24. Então realmente vocês verem a diferença, que eles pagaram bem pouco em relação ao que foi pedido aqui, né? Por outro lado, ele continuou o autor: Davi pagou 600 ciclos de ouro pelo terreno destinado ao templo. Está lá em 1 Crônicas 21:25. E Onri comprou o monte de Samaria por 2 talentos, que corresponde a 6.000 ciclos de prata. Está lá em 1 Reis 16:24. Então, ele coloca assim: sem pormenores sobre essas propriedades ou sobre os preços correntes, nenhuma certeza é possível. Então, nós não sabemos, na verdade. Eu penso que ele está correto, apesar de que muitos colocam assim: não, ele foi desonesto, Efron, se aproveitou da necessidade dele, mas nós não sabemos, nós não temos uma certeza sobre quanto valia mesmo aqueles terrenos, como ele coloca aqui, só para confirmar mais uma vez aqui. Deixa eu achar de novo aqui. Ele põe assim: passei aqui.
sem pormenores sobre essas propriedades ou sobre os preços correntes, nenhuma certeza é possível. Então pode ser que Efron estivesse colocando o preço justo, pode ser que não, né? Então nós não sabemos, na verdade. Eu prefiro colocar as coisas assim do que do outro modo, para nós sermos mais precisos com o texto da Escritura, com a verdade da Escritura, né? Mas o fato é que o que transparece aqui é o quê? A honestidade de Abraão, a honra de Abraão. Quando o Efron colocou o preço, o texto diz assim, o campo de Efron, versículo 16, tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim pesou, pagou. O campo de Efron, que estava em Macpela, fronteira a Manre, o campo, a caverna, ele tinha pedido só a caverna, mas acabou ficando com tudo, né? Foi vendido tudo. A caverna e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. A porta da cidade era onde se decidia as coisas da cidade, né? Então, ficou legalmente como Abraão ficou legalmente como novo proprietário, ficou tudo acertado diante de todas aquelas pessoas. Então Abraão hoje agiu com honra, com honestidade, com integridade, né? Como devemos agir realmente. E isso fica de exemplo para nós. A questão da humildade que nós devemos ter, como Abraão, aceitar a providência de Deus, o que Deus nos dá naquele momento, não é verdade? Às vezes nós estamos reclamando, porque eu já quero isso. Eu quero relembrar mais uma vez o que Hebreus diz. Olha só o que Hebreus diz. Há um ponto aqui que eu não destaquei, mas que é interessante nós falarmos. Olha. Todos estes, Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles vinham de longe, mas eles ficavam firmes na fé. Esse é um princípio de que Deus promete, nós temos que esperar em Deus, mas a promessa de Deus não vem no nosso tempo, mas vem no tempo de Deus. E quando Deus ainda não nos deu, ou a providência divina nos coloca numa situação em que nós não gostaríamos de estar, nós acharemos melhor que estivéssemos numa situação melhor, não devemos desconfiar de Deus, ou achar que o nosso plano é melhor. Deus sempre tem razão, nós devemos esperar sempre nele. Amém? Né? Nós devemos descansar sempre no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Confiar em Deus, descansar em Deus e sermos humildes como Abraão e agir com absoluta honestidade, honradez com o nosso próximo. Nunca querendo passar a perna no próximo, nunca querendo enganar o próximo, mas agir com honra. Esse é o dever daquele que tem fé. E finalmente, meus irmãos, versículo 19 ao 20 fala do sepultamento. Depois sepultou a Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Abraão, por direito, começou a cumprir, a promessa começou a se cumprir em Abraão, observe? Porque ele já era dono de uma parte da terra que Deus tinha prometido para ele. E a morte de Sara significou também já a posse dessa parte da terra. Na morte, houve esperança, houve fé, houve confiança de Abraão. Mas nós sabemos que em tudo isso estava o quê? Como diz Hebreus, eles não chegaram a ver o Salvador. Eles não chegaram a ver o cumprimento desta promessa, mas eles sabiam que Deus ia cumprir tudo o que ele tinha prometido, inclusive a vinda, que era o ápice da promessa, na verdade. Não era nem mesmo a terra, nem mesmo a grande descendência, mas era a vinda do Redentor, do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E eles morriam nesta fé. Eles morreram, como diz Hebreus, na fé. Eu vou ler mais uma vez Hebreus 11. Que maravilhoso esse texto, e como ele ilumina para nós todo esse trecho bendito aqui da morte de Sara, como da morte de todos os crentes do Antigo Testamento, que morreram sem ver
mas morreram na fé. Todos estes morreram, Hebreus 11:13, na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Morreram assim. Que nós morramos na fé. Né? Vamos ler de novo? Vamos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Né? Então, que nós morramos assim na fé. A morte do crente não é o desespero, não é o final, não é o acabou. A morte do ímpio é assim, infelizmente. Mas a morte do crente é a morte na fé, é a morte na esperança. É a morte sabendo que aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quero finalizar, né? Muito importante, né? Eu quero finalizar. Isso, com certeza. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Né? Muito bom. Então eu quero finalizar mostrando para vocês. Uma coisa que a gente crê, pronto, é nossa fé. E sabemos que vamos para lá com ele. Né? Exatamente. E vamos morrer, mas vamos embora. Exatamente. Né? Isso. Vamos estar com ele. Então, finalizando, eu quero dizer para vocês que esse texto ele está colocado para nós como o quê? Como uma continuação da implementação do plano redentor de Deus. Por isso que Hebreu diz, eles morreram sem ver ainda, mas na fé. Deus agora iria... Morreu Sara, morreria Abraão, mas o plano de Deus não morre. Isaac iria prosseguir o plano. Rebeca, aquela mocinha lá do final do capítulo anterior, 22, iria se casar com Isaac dentro do plano de Deus, da sabedoria de Deus, da providência de Deus, e iria continuar o plano. Cristo viria. Cristo veio. Cristo viria para salvar o seu povo. Cristo veio, morreu na cruz e salvou o seu povo. Então, louvado seja Deus, a nossa fé é firme e nós também devemos morrer nessa fé. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Ele por tudo que Ele nos tem dado, nos tem concedido. Amém, Senhor. Deus amado, muito obrigado pela Tua preciosa palavra que hoje tivemos aqui brevemente, estudando, meditando, Senhor. Nos dê a Sua graça para que nós possamos compreender que nós estamos sobre a rocha da Tua promessa, da Tua palavra, da Tua verdade, e não na areia das nossas próprias opiniões. E que assim estamos seguros, sim, absolutamente seguros, construindo a nossa vida sobre a rocha. E que assim seja. Muito obrigado. Nos fortalece nessa fé e dá que todos aqueles que ouviram e que ouvirão esta mensagem sejam atingidos pela Tua graça e sejam trazidos também à rocha pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Amém, Jesus.